Muito bem, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro de maio do Grupo de Saúde e Espiritualidade do Paraná. Para quem não me conhece, eu me chamo Maurício Esperandil, gostaria de estender meus agradecimentos a todos vocês que disponibilizaram as suas telas para nos receber nessa noite, e lembrar também de agradecer a você que nos assiste posteriormente via YouTube. É sempre uma alegria receber todos vocês. Eu gostaria de dar as boas-vindas aos que se uniram a nós recentemente, e esclarecer que o Grupo de Saúde e Espiritualidade do Paraná surgiu com a proposta de reunir profissionais das mais diversas áreas da saúde, com o objetivo de estudar e desenvolver o tema da religiosidade e da espiritualidade aplicado às nossas práticas clínicas. Com muito orgulho, nós já reunimos mais de 300 colegas psicólogos, médicos, fisioterapeutas, odontologistas, assistentes sociais, capelães e tantos outros. São procedentes do Paraná, vários estados do Brasil, de países como Estados Unidos, Canadá, Portugal e Espanha. O GSE realiza reuniões mensais, sempre na última semana do mês, abordando com rigor científico os mais diversos temas dentro do escopo da saúde e da espiritualidade. Tudo com o propósito final de fazer chegar aos nossos pacientes o verdadeiro acolhimento humano, o biopsicossócio-espiritual. E se você está nos assistindo, é profissional da saúde e ainda não faz parte desse grupo fantástico, visite nossa página no Instagram ou nosso canal no YouTube para acessar o link solicitando a participação. Dito isto, gostaria de agradecer a presença de nossa convidada de hoje, a Elza Elizabeth Porfírio. A doutora Elizabeth é nutricionista, especialista em nutrição clínica comportamental e pós-graduanda em espiritualidade na prática clínica, a mesma pós-graduação que eu estou encerrando. No tema de hoje, discutirá conosco a relevância que a religiosidade e a espiritualidade possuem dentro do hábito social mais antigo do mundo, a alimentação. Elza, muito obrigado por aceitar nosso convite, esteja à vontade, a sala é inteiramente sua. Obrigada a todos. Quero agradecer, em primeiro lugar, ao Dr. Maurício pelo convite, inclusive para fazer parte do grupo e também pela indicação da pós-graduação, né? É um tema que tem muito ainda que ser estudado, né? E é muito interessante. Agradeço aqui também, é uma honra fazer parte aqui desse grupo. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre o meu trabalho, né? O que envolve meu trabalho, o que tem a ver a nutrição com a espiritualidade. Deixa eu já compartilhar. Posso já compartilhar, né? Fique à vontade. Vou perguntar se está aparecendo para vocês a apresentação. Aparecendo. O som tá bom? Tá bom também? Perfeito. Então tá. Deixa eu já entrar aqui. Então, eu já vou começar, porque a gente deixa em aberto para quem quiser fazer alguma pergunta ou contribuir, né, com experiência ou algum conhecimento em relação ao assunto que eu estou abordando aqui hoje. Então, a nutrição, a espiritualidade, a saúde e o sagrado na alimentação. O que tem a ver, né, todo esse tema aqui com a ciência da nutrição? Então, a nutrição é uma ciência jovem, né? Ela derivou da medicina, mas ela ainda é uma ciência que está, eu diria, já está caminhando, mas ainda é uma criança. Ainda tem muito que a gente descobrir, a ciência da nutrição, ela está sempre trazendo novidades, então a gente tem que se atualizar o tempo todo, né? Então, é uma ciência que estuda as relações entre os alimentos e nutrientes ingeridos pelo ser humano, sua interação com a saúde, a prevenção de doenças através de uma alimentação saudável e o tratamento de doenças. Eu sempre deixo muito claro que nenhum alimento cura, né? Ou pode substituir um medicamento ou mesmo um tratamento médico, né? Eu acho que aqui algum de vocês aí pode lembrar sempre tem alguma coisa que envolve algum alimento, né? E a cura, o tratamento de alguma doença. Um que foi muito divulgado, que
sempre tem alguém que pergunta, é o suco de berinjela para baixar colesterol, e até hoje não tem nada que comprove que realmente o suco de berinjela baixa o colesterol. O que eu sempre falo e deduzo é que é um conjunto, né? É o medicamento que o médico passou, é a mudança na dieta, e não é só o suco, tem outras coisas também que podem contribuir. Então, não existe nenhum alimento que pode curar uma doença, né? É o conjunto ali do tratamento, é o conjunto de fatores, né? A atividade física, uma alimentação saudável, o cuidado com a saúde mental também, que é muito importante. O profissional nutricionista, ele é capacitado para orientar a alimentação adequada, a fim de manter o organismo em equilíbrio e saúde, né? Então, o nutricionista, ele cuida da alimentação, né? A faculdade de nutrição hoje, ela tem várias áreas de atuação também para o profissional. Eu atuo mais na área clínica mesmo, consultório e hospital, né? O hospital eu voltei a atuar tem 3 anos, é uma área que eu gosto muito, então eu trabalho pela manhã no hospital e à tarde eu faço consultório. Então, o nutricionista, ele tem essa propriedade de cuidar da questão alimentar. E, em se tratando de alimentação, não tem como fugir do comportamento, né? Então, o ato de comer é comportamento. Eu sempre explico que não adianta ter um plano alimentar bem calculado, né, individualizado, se a pessoa não estiver bem, né, e ela não conseguir de uma forma assim, mental, seguir aquele planejamento que é aquele objetivo, né? Seja perder peso, seja tratar uma doença. Então, é importante tratar o comportamento, né? Então, não adianta nada se ter a dieta, a orientação da alta, por exemplo, se não for seguir, né? É o que a pessoa vai fazer com aquele material, com aquela informação que ela recebeu, que vai fazer a diferença lá na frente. O ato de se alimentar é inerente ao ser humano, né? Envolve vários aspectos, aspectos biológicos, né? Aspectos ambientais, o ambiente que essa pessoa convive, né? O trabalho, a casa dela, as pessoas que moram com ela. A questão política também, econômica, sem dúvida, né? Quando eu vou montar um plano alimentar, eu preciso ter essas informações desse paciente, o que ele come, como é o hábito dele, ele trabalha, não trabalha, estuda, qual é a questão financeira dele também, né? A questão social, muito importante também nesse conjunto, a questão cultural, que faz diferença também, quando você vai montar um planejamento alimentar para essa pessoa, ou vai fazer uma orientação de alta hospitalar, os fatores também, os aspectos ali religiosos, né, que a gente vai, eu vou abranger um pouquinho mais daqui para frente, mas a questão religiosa também influencia, porque quando eu vou fazer uma triagem desse paciente ou uma anamnese, eu preciso saber se ele tem alguma restrição alimentar. E é aqui que o paciente me fala a sua restrição, né, e eu sempre pergunto, qual o motivo, né? Passa mal, não gosta, ou é um motivo religioso. E também a questão espiritual. Então, o alimento, ele é necessário para a sobrevivência, alimento é vida, energia, né? Não é somente vitaminas, minerais, calorias, né? Eu não gosto muito de trabalhar com calorias, eu faço os cálculos, eu uso elas, mas eu não gosto de trabalhar com elas com o paciente. Eu falo quanto que tem de calorias, quando pergunta e tal, mas eu acho mais importante a pessoa conhecer o alimento e essa relação que ela tem com o alimento, né? Então, a nutrição comportamental, ela trabalha muito nesse sentido, né? Não ficar muito focado em calorias, quanto tem que comer, não tem que comer, comi, já exagerei, não exagerei, mas o que eu estou comendo me faz bem, né? Tá tratando o que eu preciso, se for um motivo de doença, uma questão fisiológica, por exemplo, esse alimento vai me fazer bem ou não, né? Uma intolerância à lactose, né, no caso, por exemplo. Então, o alimento, ele é importante para a nossa sobrevivência, né? Então, a questão aqui que dá até para colocar, se tem psicólogas aqui, elas trabalham muito com isso, e não tem como trabalhar a nutrição sem a psicóloga, o médico, em relação aos transtornos alimentares, né? Então, ou seja, para compulsão, ou, por exemplo, a anorexia.
Então, o alimento ele é importante no nosso dia a dia, ele faz parte da nossa vida desde que nós nascemos, né? O nosso primeiro contato com o alimento é o leite materno, né? Então, aí já vem a questão que tem a alimentação com... Vocês já devem, não sei se vocês já ouviram falar de mindfulness, já ouviram falar de nutrição comfort, alimento conforto, alimento e afeto. Então, tem toda essa questão que está relacionada à história, né, do alimento e a pessoa. O que envolve a alimentação na vida dessa pessoa. Então, o alimento ele é necessário para a sobrevivência e refere-se a cada substância sólida ou líquida que tem por função a nutrição do organismo, o bem-estar, a regulação das funções metabólicas e, a nível psicológico, gerar satisfação, prazer, porque a comida também gera satisfação, né? Gera esse conforto, gera calor, e tem muitos alimentos também, por exemplo, não sei se vocês se alguém aqui já ouviu falar, né? Tem pessoas que dizem, eu preciso comer um doce para me sentir bem. E faz todo sentido, porque realmente alimentos, o chocolate, o doce, ele vai estimular a produção ali no organismo de substâncias, de hormônios, que geram a sensação de bem-estar. Então, faz todo sentido. O comportamento alimentar, ele é um conjunto de cognições, afetos, que regem as ações e os comportamentos alimentares. Ou seja, o comportamento alimentar humano reflete as interações entre o estado fisiológico, como que está esse organismo, se está saudável ou não, psicológico, as questões ali emocionais que envolvem o alimento, né? Eu sei, é muito comum uma pessoa que, por exemplo, sofre com compulsão, né, alimentar. Geralmente para os alimentos mais calóricos que ela vai acabar ingerindo, ela recorre, né, aos alimentos mais calóricos, e também o ambiente externo ao qual essa pessoa está inserida. O ambiente externo, a casa, o trabalho. Eu vou colocar aqui uma experiência minha, que eu trabalhei no extinto HSBC por 2 anos, eu fazia consultório. Então, nós éramos uma equipe, psicóloga, a nutricionista e o educador físico, e no caso, a nutrição, eu atendia ali, a cada 20 minutinhos, eu atendia uns funcionários do HSBC. E eles tinham alguns setores, eles tinham a mesa dos alimentos. Então, era bem interessante que tinha um grupo que eles levavam doces e guloseimas, e tinha uma mesa lá cheia de aqueles docinhos de pé de moleque, doce de amendoim, pipoca, e aí tinha uma caixinha. Então, eles pegavam o que eles queriam, colocavam o dinheiro ali que eles queriam, por exemplo, R$1, R$10, para a caixinha que ia para a caridade. Só que isso estava gerando um ganho de peso, por isso até que eles tiveram essa ideia do programa Ser Mais Saudável, até porque tinha uma reclamação dos funcionários de peso e tal, qualidade de vida. Então, focando na qualidade de vida do funcionário, eles desenvolveram esse grupo, que éramos em 3 nutricionistas, 3 psicólogas e 3 educadores físicos. Mas aquela mesa tinha um intuito bom, né? Era trabalhar ali a questão da caridade, juntar aquele dinheiro, entregar para uma instituição e tal. Só que o pessoal acabava ganhando peso, porque só tinha açúcar, né? Então, o que a gente combinou com o passar do tempo ali, que aí você vai descobrindo, né, quais são os sabotadores da dieta da pessoa, a gente mudou essa mesa, né? Colocou frutas, potinho de salada de frutas, cereais, castanhas, então, para deixar aquela mesa um pouquinho mais saudável. Então, eu só coloquei essa observação, essa experiência, porque a alimentação, ela está no nosso convívio social, nosso convívio familiar, convívio religioso, né? Porque nas igrejas tem o chá das mulheres, tem igrejas que têm eventos que envolvem alimentação também. Então, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso mais à frente, mas a alimentação está envolvida não só na questão do comer para se nutrir, né? Mas é também uma questão social, emocional. O alimento sagrado ou alimentar a alma. Acho que aqui todo mundo já ouviu essa expressão, né? Alimentar a alma, alimentar o espírito, né?
práticas de leitura, música, convívio com pessoas que você gosta, ir à igreja, ir a um culto, enfim, né? Independente da religião ou da experiência ali espiritual que a pessoa tenha. Então, se alimentar é tão vital para o nosso sistema biológico, quanto para a nossa cultura e sociedade, porque a comida, ela une as pessoas também, né? Ela une, ela gera esse afeto, a questão também de você, eu vou receber alguém na minha casa, você pensa, o que que eu vou servir? É um almoço, é um lanche? Você já pensa em agradar, né? Então, a comida, ela tem essa questão social muito forte, e cultural também, né? O Brasil é um país imenso, e a gente tem aí, aqui no Paraná, é o barreado, né, que é a comida típica, enfim, mas no Rio Grande do Sul a gente tem aí o churrasco, e assim por diante, cada estado tem aquela questão cultural arraigada em relação aos alimentos, né, a um prato, né, por exemplo. É importante também para a construção de identidade, o alimento tem esse significado na nossa vida, no nosso dia a dia, né? De nos dar essa identidade. Eu diria ali, colocaria aqui como exemplo, por exemplo, quem é vegano, né? As pessoas que não consomem carne. Aqui é só um exemplo. A história, a cultura, as tradições sociais e as tradições também religiosas, né? Não dá para deixar de lado aqui. E vocês vão perceber que a religião, a espiritualidade, ela está muito envolvida também na questão do alimento, né? A questão do horário antes de se alimentar. Tem religiões, por exemplo, como o judaísmo, que eles não tomam água sem fazer uma brahá, que é um agradecimento. Então, é bem curioso, eu gosto muito de religião, e eu acabei que durante a minha faculdade, eu tinha um tempo ali entre as aulas, eu ficava na biblioteca, e um dia eu sentei bem ao lado da parte ali de religião, e eu acabei, cada vez que eu ia para casa, eu levava um livro diferente, então eu acabei lendo sobre muitas religiões, é um assunto que eu gosto bastante. Então tem a questão também do cristão, né, tem o hábito de agradecer pelo alimento antes de comer também. Então, a questão da sacralidade que tem a refeição, enfim, né, como um todo. Como o alimento, ele serve para nutrir o nosso corpo e também nutrir nosso espírito, a nossa alma, né? Então, aí vem a importância também de trazer a alimentação saudável e a espiritualidade para o paciente, para o cliente que nos procura, né? Então, ele está acima do peso. Vou dar um exemplo da obesidade, né? Ele está acima do peso, precisa emagrecer, mas o que ele está comendo, né? Quando você faz, a gente tem alguns instrumentos na nutrição que a gente utiliza, que é o recordatório de 24 horas, ou o registro alimentar, ou o diário alimentar, que o paciente anota o que ele come durante o dia todo. E eu acho isso muito interessante, eu ensino os pacientes a fazer, mesmo quando eles chegam no peso desejado, é importante que eles mantenham esse hábito, até para eles terem uma ideia, e é um autocuidado também, né? Ter uma ideia do que eu estou comendo ao longo do dia. Isso vale para todo mundo, né? Mesmo quem não passou com a nutricionista. Anotar o que comeu ali ao longo do dia. Até para ter uma ideia mesmo, né? Será que estou fazendo as refeições de forma adequada? O que eu estou comendo de mais ou de menos? Então, tudo isso é muito importante. Ainda falando aqui da questão sagrada dos alimentos, vou falar um pouquinho aqui da Bíblia Sagrada, né, que é o livro que aí está presente praticamente todas as religiões, né, tirando aqui algumas religiões orientais, também judaísmo e o islamismo, mas na Bíblia nós encontramos inúmeras referências aos alimentos, né, ali no Antigo Testamento, no Novo Testamento, a gente encontra ali o azeite, o vinho, o peixe, o pão, o maná lá no Antigo Testamento, né, quando os judeus saíram do Egito e ficaram andando, né, dando voltas no deserto por 40 anos, eles eram alimentados com maná, além também das proibições, né, que Moisés apresentou, né, pulou aqui, perdão, aqui, que Moisés apresentou, os alimentos puros, os alimentos impuros, né, que tem um exemplo aqui da carne de porco, dos peixes sem escamas também, né, que os judeus não consomem, né, por exemplo.
E ele também não expõe nenhum modelo explicativo ou justificativo em relação a isso. Se você procurar, não vai, na Bíblia, pelo menos, não encontra. Então, a Bíblia, ela é, além de ser um livro profundo, né, na minha opinião, até o melhor livro que existe, compêndio de livros. É um livro também sobre comportamento, né? Comportamento social, comportamento religioso, político, né? A gente vê muito isso nas histórias bíblicas. Comportamento cultural, né? As diversas culturas, comportamento alimentar, né? O comportamento que existia ali nas sociedades da época. Né? Então, o alimento em si, ele está presente na história da humanidade já na própria Bíblia, já começa com a maçã, né? Com a maçã e a questão da Eva e do Adão, muitas pessoas dizem, será que era uma maçã realmente esse fruto? Mas olha a relação, né? Que a questão do alimento traz, né? A questão que era o fruto proibido, né? Para o homem e para a mulher, por exemplo. Então, ela vem como um significado simbólico, né? A maçã ali. Ela vem como um simbolismo mesmo. E assim como outros alimentos também, outras utilidades ali que se coloca o alimento. Para compreender a relevância de se estudar a relação entre a religiosidade, a espiritualidade, a saúde e a alimentação, é necessário primeiramente entender a diferença entre a religião e a espiritualidade, né, que tem uma diferença. Acho que quem está estudando, o doutor Maurício, que já está terminando a pós, já terminou, sabe explicar melhor do que eu, e nas reuniões que nós tivemos anteriores também foi falado sobre isso, né. A religião, ela está vinculada à manifestação de atos de culto, rituais, por exemplo, ritos, né, é muito importante, a religião, ela une as pessoas, ela faz com que as pessoas também troquem experiências, né, se reúnam, então é de suma importância para a sociedade também a questão religiosa, né, a religião. E a espiritualidade nada mais é do que a intimidade do ser humano com algo maior, né, que aí vem para alguns Deus, para outros Alá, para outros Buda, e assim por diante, né? Nós, como profissionais da saúde, nós devemos sempre respeitar essa questão do cliente, do paciente que está na nossa frente, seja lá a denominação religiosa que ele tenha, ou a espiritualidade dele, por exemplo, a gente sempre deve respeitar, né? Tentar adaptar o nosso tratamento, que a gente, por exemplo, no caso da nutrição, eu vou adaptar aquela dieta respeitando esses hábitos dessa pessoa, né? Se ela, por exemplo, eu atendo em consultório, então eu atendo pessoas que não comem carne na sexta-feira, porque precisam se preparar espiritualmente na religião, acho que é mais religião afros, né, que são a Umbanda, a Candomblé, eles não comem carne na sexta-feira e eu aprendi isso atendendo, né, porque eu acabo perguntando e aí eu tenho que saber como é aquela rotina alimentar, e aí eu preciso montar um plano alimentar que a carne não entre na sexta-feira, porque ele vai precisar se preparar espiritualmente para desenvolver ali o trabalho dele, a espiritualidade dele. Então, nós, como profissionais da saúde, a gente sempre tem que focar no bem-estar desse paciente e na melhora do quadro clínico dele, se a busca dele foi por problema de saúde, ou se for uma busca para melhorar a qualidade de vida, também tentar adaptar da melhor forma possível esse plano alimentar, no caso da nutrição, né? Então, para mim, né, no caso da nutrição, essa é a diferença entre a religião e a espiritualidade aqui, no acompanhamento ali desse paciente. A religião, ele vai me passar, por exemplo, na religião adventista, né, eles não tomam café, alguns, né, então eu atendo no hospital, eu faço a triagem, e eu sempre pergunto se tem alguma alergia, alguma intolerância, alguma restrição alimentar, e vez ou outra aparece alguém que é da religião adventista e eles têm restrições. Tem adventistas que são 100% veganos, ou ovo-lacto vegetarianos, ou só vegetarianos. Então,
tem essa questão também, eu preciso saber para até durante a internação dessa pessoa não entregar o café no quarto, eu vou substituir por um chá, por um suco, porque o meu intuito é que ele se alimente e que ele se recupere, porque o alimento é de suma importância na recuperação da saúde, né? Então, esse cuidado é importante para o paciente e para o resultado que ele vai ter. O conceito de saúde, ele se modificou bastante, né, então não é apenas a ausência de doença. O conceito de saúde, ele abrange vários aspectos da vida, né, o físico, mental, social, financeiro, né, que o financeiro também abala, então, essa semana mesmo eu atendi uma pessoa aqui, depois de uma queda que essa pessoa teve na questão financeira dela, ela entrou em depressão, ela acabou não se alimentando bem, acabou ganhando muito peso, começou a ter problemas de saúde. Então, a saúde, ela envolve vários aspectos da nossa vida, né? Principalmente ali, hoje se fala muito desde a pandemia, mas já se falava anteriormente sobre a saúde mental, e é de extrema importância, né? Porque uma pessoa que não está bem, ela não vai conseguir muitas vezes nem tomar o medicamento que o médico passou, né? Acho que vocês já, quem é médico sabe que às vezes o paciente, o médico passa todo um tratamento e ele tem dia que toma, tem dia que não toma, né, o medicamento. Eu sei porque eu pergunto sobre isso também na consulta, até para saber se ele está fazendo direitinho o tratamento, porque não adianta ele se alimentar bem e não tomar o medicamento, né? Não vai funcionar esse tratamento dele. Então, o mental, ele é importante para a saúde ali, para o contexto da saúde. Então, as crenças religiosas, elas podem realmente influenciar diferentes aspectos da vida das pessoas, né? Isso inclui a saúde dela, como um todo, né? Então, depende muito do que ela leva, né, no seu dia a dia, o que ela traz da sua religião ou da sua fé, né, da sua espiritualidade. Em relação aos cuidados no ambiente hospitalar ou clínico, seja consultório ou clínica em geral, durante a triagem, durante a anamnese, a gente deve e pode considerar esses aspectos espirituais de uma forma mais sutil, né? Porque se você se você não souber perguntar, você às vezes pode acionar um gatilho na pessoa, né, aquele gatilho dela querer converter o outro que está ali na frente. Então, tem tudo isso também, né? Então, a gente saber abordar essa questão espiritual sem abranger muito, né? Porque, é claro, eu não sei o tempo de consulta que cada um aqui tem, né? Quem é psicólogo, quem é médico, quem é da área de odontologia, mas a gente não passa de 1 hora, né? Geralmente. Então, se você der muita brecha, você acaba não fazendo o que precisa realmente, que é o tratamento, é focar na saúde dessa pessoa. Então, desenvolver, né, materiais, eu acho isso muito importante. Daqui para frente, eu acho que só vai aumentar, né, essa busca pela questão da espiritualidade e a saúde como um todo. A gente já teve palestra sobre isso também, a gente vê, e eu acredito, né, o quanto a fé pode ser positiva no tratamento, né, no tratamento médico, no tratamento clínico, e faz diferença realmente. Então, desenvolver instrumentos que a gente possa aplicar, né, na prática diária de trabalho, seja onde a pessoa trabalha, onde ela atua, para também buscar isso e trazer o nosso trabalho, ali, o conhecimento, no meu caso, da nutrição, para essa questão espiritual, para a questão alimentar. Então, aqui, por exemplo, né, no tratamento dietoterápico desse paciente, desse cliente, trazer ali as suas particularidades, né, como o caso do adventista, que muitas vezes não toma café, tem a igreja batista também, que não toma café, muitas vezes toma só chá, e é chá de ervas, não toma chá preto, não toma chá mate, por exemplo. A questão da comida kosher, né, que os judeus, eles têm isso muito forte, os judeus praticantes, eles não comem em qualquer lugar, eles não comem fora de casa, eles fazem a sua própria comida e levam. Assim como o kosher, tem os veganos, né, os veganos que não comem em qualquer lugar, comem sua própria comida, vão em aniversário, levam seus doces, inclusive para os filhos. Então, vocês já devem ter escutado sobre isso também.
Antes eu acho que não se falava tanto, porque não se questionava muito essa questão também, né? Então, aqui, né, com esse slide, eu quero deixar a importância da gente também, como profissionais dessa área, da área de saúde em geral, ter esse cuidado com a questão das particularidades desse paciente, né? Particularidades da questão espiritual. Existem poucos instrumentos hoje validados para mensurar, né, com amostras ali significativas em relação a essa diversidade que é muito grande, principalmente nós aqui no Brasil temos uma diversidade é, imensa, né, de práticas espirituais, de religião, enfim. Mas eu até vi, agora não vou, acho que foi um artigo acho, de 2016, depois eu posso até compartilhar lá com vocês, que o Brasil ele está em quinto lugar, né, nas pesquisas. Eu acho que o doutor Maurício, que terminou a pós, ele pode depois fazer uma contribuição em relação a isso, né, como cresceu essa busca, essa questão de trazer espiritualidade também no nosso trabalho, né, como que pode melhorar a vida de quem está ali sentado na nossa frente, ou ali no hospital, né, aguardando ali o nosso trabalho, o nosso atendimento, para que ele melhore. Então, a gente vê a influência da religião nas escolhas alimentares, né, também, além do dia a dia, nas datas comemorativas, né, na quaresma, né, então, eu, na minha prática ali no hospital, eu tenho pacientes que na quaresma não comem a carne, então, a gente oferta o peixe, oferta o ovo, né, e isso tem sempre. É muito comum, não é todo mundo, mas sempre tem aquela pessoa que fala, olha, eu não como carne. Aí a gente precisa fazer essa alteração para que ele receba a proteína que ele precisa, né? Para ele melhorar ali sua qualidade de cicatrização, aumentar sua imunidade, enfim. A Páscoa, né? Também tem essa questão forte da alimentação também. O Natal, né? O Natal aí, que é uma festa que também tem os pratos que também fazem parte, né? São o cardápio natalino, né? A mesa de Natal, enfim. O Yom Kippur, o Ramadã também, que é específico, Pêssar também ali dos judeus, que também tem toda uma prática, um ritual que envolve os alimentos, né? Então, os judeus, no caso, eles limpam toda a cozinha, toda a casa, eles fazem uma limpeza profunda mesmo, e geralmente são eles mesmos, não é nem o funcionário, eles mesmos limpam, eles têm o prazer de limpar toda a cozinha e deixar impecável para o Pêssar, né? A prática de jejuns, as restrições alimentares e as práticas compartilhadas entre as pessoas, entre as comunidades, realmente, acabam influenciando os hábitos alimentares. Então, se a gente for se aprofundar em alimentos, na alimentação e religião, a gente vai achar muito material, né? Porque isso já está arraigado mesmo. Por mais que seja parte ali do dia a dia, as pessoas às vezes nem param para pensar sobre isso, ele faz toda a diferença na questão espiritual, né, para essas pessoas. Então, a alimentação, ela faz parte dos rituais religiosos, das práticas espirituais, né, ela tem toda uma caracterização mesmo, né, de alimentos como puros, impuros, por que que eu não vai comer, por exemplo, a carne na sexta-feira, como eu atendo em consultório, e eu atendia na Clinipan, eu acabei atendendo muitas pessoas que são da religião, né, da Umbanda, e quem é pai de santo, mãe de santo, eles realmente têm todo um cuidado com a alimentação, eu não sei muito bem como que funciona, mas no cardápio eu tinha que separar ali, a dia da semana, da sexta-feira, enfim, mas eles têm todo esse cuidado. Não comer carne na sexta-feira, então, ou se tornar vegetariano, como é a questão dos adventistas. Eu não sei se alguém aqui já ouviu falar daquela região dos Estados Unidos, né, a região ali de Loma Linda, que eles têm, é uma região muito forte a crença adventista, ali, a religião adventista, e eles cuidam muito da alimentação. Eles têm livros publicados, pesquisas também, e tem um documentário na Netflix chamado Como Viver 100 Anos, que trata justamente dessa questão espiritual,
física, né, questão da atividade física, não só academia, mas atividade física mesmo de plantar, de andar, de pedalar, enfim, dançar. Então, como as culturas, um jornalista que foi em algumas regiões, ele foi nessa região dos Estados Unidos conversar com os adventistas, e tem toda essa questão da alimentação, da espiritualidade, da questão física, o cuidado com a sua saúde, né? Então, o que ele trouxe nesse documentário é bem interessante, se alguém aqui já assistiu, pode contribuir depois comentando o que achou. Eu adorei, já assisti 2 vezes, e ele fala muito sobre isso, e sobre a questão espiritual, né? Então, ele vai no Oriente, ele vai na Grécia, enfim, ele vai lá no Japão, ele vai aqui no nosso, aqui pertinho aqui da gente também, e vai nos Estados Unidos, na região de Loma Linda, para justamente conversar com as pessoas que vivem mais de 100 anos. O que elas fazem para viver mais de 100 anos? E elas têm essa questão espiritual muito forte, independente da religião, da doutrina que elas seguem, e também a questão alimentar e física, né? Eles cuidam muito da questão física, e não é só atividade física, é caminhada, é dança. Então, é bem interessante esse documentário aí, quem tiver a oportunidade, vem fechar aqui com o que eu estou falando também. Então, vou dar aqui como um exemplo para vocês, vou passar aqui como exemplo o judaísmo, né, que o porco é considerado um animal impuro e realmente eles não comem, né, não consomem, nem bacon, nada que vem, ou alguma preparação que tenha, né, bacon ou qualquer outra parte do porco. Já os hinduístas, a carne de vaca é sagrada, então a vaca é um animal sagrado, eles não consomem também. Os budistas, os hinduístas, eles adotam uma alimentação vegetariana, assim como alguns adventistas. Então, é bem interessante, porque eles conseguem incluir, né, as fontes de proteína, as vitaminas, os minerais que eles precisam, mas a partir de uma dieta vegetariana, né, muitas vezes vegana também. Então, isso evidencia a complexidade do envolvimento religioso, né, que está relacionado à alimentação, relacionado ao sagrado, né, então, não apenas cuidar, né, do corpo, mas cuidar da mente, cuidar da alma também, o que esse alimento, essas restrições tem a ver, né, com essa questão do cuidado ali, dessa parte espiritual mesmo. Então, o alimento sagrado, né, como alimentação, pode satisfazer ali o corpo, né, com uma nutrição adequada para o organismo, né, que não falte nada, não falte proteína, não falte carboidrato, não falte vitaminas e minerais, e também o espírito, né, a partir ali da sua devoção, da sua tradição, né, que para quem segue, né, é muito importante, né, é muito importante. Então, essa questão da gente trazer isso para o trabalho faz toda a diferença também. Até porque o paciente, muitas vezes, ele se sente mais acolhido em relação a você montar um planejamento alimentar que também inclua essa questão, né, das suas tradições, da sua cultura, das suas restrições. A associação, então, entre a religião, a espiritualidade e o comportamento que a pessoa tem em relação aos alimentos, né, ela tem como objetivo a saúde, né? Não apenas do corpo, mas também da sua mente, do seu espírito. Então, é isso que é isso que você escuta quando você pergunta, né? O que então pode auxiliar nesse caso os profissionais de saúde, né, a abordar esse tema de uma forma mais eficaz, mais objetiva, que não abranja, que não abra, né, não abra para acabar fugindo do que importa realmente durante o atendimento, durante a consulta, durante esse acompanhamento que está sendo feito, durante essa palestra, muitas vezes que se está fazendo, então, de que forma mais eficaz isso pode trazer mudança para essa pessoa de comportamento, que ela possa, através da sua espiritualidade, da sua fé, da sua religião, mudar também o seu comportamento em relação ao alimento, em relação à comida, e ter mais saúde, né, e ter mais qualidade de vida também. Então, quanto à alimentação, o sagrado, aqui que eu trouxe a espiritualidade também, o que se observa, né, entre essa religiosidade, entre se alimentar com mais qualidade, com
com mais satisfação também, é uma maneira de se cuidar, de se tratar e tratar o próximo, né? Porque se você se cuida, você também consegue cuidar os seus próximos ali, quem você ama, né? Se você está bem, você consegue cuidar do outro. Então, considerando aqui que a prática espiritual, ela realmente pode contribuir na formação, na introdução, na manutenção de bons hábitos físicos, né, para quem, eu escuto muito, assim, no consultório, né, não gosto de academia, você faz algum exercício? Não, detesto academia, não gosto de barulho, não gosto da academia e tal. Mas não existe só academia, né? A gente sabe, hoje tem muita coisa que dá para se fazer, né? Então, pode fazer uma bike, pode fazer, contratar um personal e fazer. Tem pessoas que contratam em grupo, né, de amigos ali, contratam um profissional que vai lá e ajuda e passa os exercícios, enfim. Tem bike, tem dança, tem tanta coisa que pode fazer com que o corpo se movimente e a pessoa perca peso, e não só a questão de perder peso, mas também, ué, acho que pulou aqui de novo, peraí. Não só a questão de perder peso, mas também não perder massa muscular, né? Ele pulou sozinho, deixa eu ver aqui. Tá. Isso, parei aqui. Então, não é só a questão do alimento, né? A questão do físico e a questão do mental, porque isso também influencia. Não sei se aqui alguém já ouviu falar sobre como que a alimentação pode contribuir nos casos de ansiedade, de síndrome do pânico, de depressão, né? Como que a dieta alimentar pode contribuir na melhora do quadro clínico da depressão? Tem tudo a ver, está relacionado, intimamente relacionado com a alimentação. Então, e atividade física também, né? Porque a atividade física, sem dúvida, auxilia muito no tratamento dessas doenças. Então, olha a importância que se tem, né? De cuidar dessa pessoa como um todo e incluir aqui a questão ali espiritual dela também, como um estímulo, né? Para ela mudar. Então, a espiritualidade e a alimentação tem uma relação muito antiga, né? Vem lá eu diria até, vem antes de Adão e Eva. Eu brinco que vem de Adão e Eva, mas é muito antiga realmente, se a gente for procurar, né? Tem aqui eu não sei se ainda tem, mas tinha um curso de pós-graduação na Federal sobre história da alimentação. Muito interessante, era o professor Carlos, se eu não me engano, que trabalhava com isso, e eu fui em uma palestra dele, e na época da faculdade ainda, e eu acabei adquirindo um livro dele, sobre história da alimentação, bem interessante. Então, se a gente for parar para pensar, a alimentação, ela sempre esteve arraigada, né? Então, a nutrição é um curso, é uma ciência nova, né? A nutrição é uma ciência nova, mas a alimentação sempre esteve presente. Inclusive, nos tempos da medicina, né? Que a gente tem aquele livro físico, não sei se alguém já leu o livro físico, é excelente aquele livro, então, datando dessa época mesmo, os médicos, eles tratavam com chás, com alimentos, as doenças também. Então, olha como a alimentação, ela vem de longa data, né? Hoje tem a ciência da nutrição que estuda isso, mas ela é muito mais antiga ainda. Então, a alimentação também tem toda essa a questão do simbolismo que ela traz, né? Do simbólico para as religiões. Então, deixa eu ver se eu pulei, ele tá pulando sozinho. Deixa eu ver aqui. Isso. Então, algumas religiões, elas pregam algum tipo de restrição, né? Para períodos de purificação, enfim, né? Jejum do Yom Kippur, os judeus, o Ramadã também, para o Islã, né? Para os muçulmanos. O jejum da carne na quaresma para os cristãos, né, que hoje não é todo mundo que faz, mas a minha mãe, os pais fazem, então tem muita gente que faz ainda. Não consumir a carne de porco para os judeus, não usar álcool em dia de trabalho, né, que vai fazer o passe, se alimentar de forma adequada no dia que vai fazer o passe, para os espíritas também, isso é bem importante. Eu tive um contato muito grande com colegas que são espíritas na faculdade e também no trabalho, e eles têm essa questão do cuidado com a alimentação também, que é bem interessante. Então, todas as religiões, elas buscam essa questão do cuidado do corpo, né, da alma, e isso inclui, sem dúvida, a comida. Então, é pertinente a necessidade de realizar mais pesquisas, mais temas, discutir mais,
livros que não tem muito livro que fale sobre isso, até eu nem achei. Se alguém encontrar aí, pode compartilhar, vou adorar. Mas que tratem desse tema realmente, né? De uma forma assim mais apurada, inclusive. Goethe já dizia, né, que o homem é aquilo que ele come, né? Então, e tem também a questão do você é o que você come. Tinha um programa em inglês com uma nutricionista, ai meu Deus, era Kate agora me fugiu o nome dela, mas eu comprei, inclusive, 2 livros dela, acho que é a Kate McGillan, o nome dela, uma coisa assim. E uma nutricionista inglesa bem radical, e o nome do programa dela era Você é o que você come. Então, ela chegava na casa da pessoa, entrava na cozinha, do nada, ela não avisava o dia que ela ia, e é claro que as pessoas assinavam, né, um contrato, enfim, e ela entrava nessa cozinha e ela abria tudo, ela colocava tudo numa mesa, e depois ela mostrava o que estava errado, enfim, e trazia a pessoa para uma vida mais saudável. Então, mudava toda a cozinha, colocava verduras, frutas, alimentos mais saudáveis, e era um programa bem interessante, pena que acabou, mas era bem interessante, porque a gente chorava, não queria continuar, né, porque ela realmente tirava totalmente o açúcar, a farinha branca, que é o que realmente não é tão saudável assim, né, para a saúde. Se a gente for parar para pensar, se você busca por mais saúde, o ideal é reduzir ou eliminar o açúcar refinado, a farinha refinada da alimentação. Mas eu vou até mais longe do que isso e vou falar que nós somos o que nós comemos, o que nós bebemos e o que nós pensamos, né? Até em Provérbios 23:7 diz assim, que assim como você pensa na sua alma, assim você é. Né? E isso as psicólogas trabalham muito bem sobre essa questão também. Então, aqui eu finalizo, agradeço aí a atenção de vocês, vou abrir aqui para a gente discutir, para conversar, para perguntas, me coloco à disposição também. Muito obrigado, Elizabeth. Muito obrigado pelo conhecimento que você Obrigada. nos transmitiu. Eu fico bem contente que nós tenhamos abordado esse tema, justamente porque foi como nós conversamos. A ideia era justamente trazer o assunto da religiosidade e espiritualidade para o pé no chão. Nós imaginamos que religiosidade e espiritualidade é só discutir o sexo dos anjos, a respeito de coisas abstratas dos nossos pacientes, quando na verdade nós podemos tornar esse assunto muito mais palpável quando nós entendemos que na coisa mais básica para uma pessoa, que é a alimentação, existe uma correlação bastante evidente com religiosidade e espiritualidade. Antes de nós passarmos para as perguntas, eu quero aproveitar essa transição para me dirigir a quem nos assistirá posteriormente na gravação do YouTube. Muito obrigado por permanecer até aqui. Fique conosco mais um pouquinho para aproveitar o espaço de perguntas e discussões. E antes de nós abrirmos para os demais participantes, eu vou compartilhar aqui também a tela para nós. Estão vendo ali a tela? Deixa eu ver aqui. Apareceu para vocês o anúncio da próxima palestra? Sim. Uhum. Está na tela geral ou está na imagem só? Está na imagem. Na Aqui do imagem, né? Uhum. Então, eu gostaria de convidar todos para a nossa reunião de junho, em que o Dr. Carlos Esperandil e eu falaremos sobre preces e orações segundo a ciência. O Dr. Carlos é médico geriatra e nós traremos as pesquisas mais atuais sobre o tema com o objetivo principal de entendermos como que a ciência estuda um tópico profundamente religioso, que são as preces e as orações. Nosso encontro será em 26 de junho, uma quarta-feira, às 20 horas, também via Google Meet. E se você é profissional da saúde e ainda não participa do grupo de saúde e espiritualidade do Paraná, aponte sua câmera para o QR Code que apareceu na imagem da próxima palestra, na tela, e acesse o link para solicitação no nosso canal no YouTube ou na página do Instagram. Será uma satisfação lhe ter conosco. Além disso, em primeira mão, eu gostaria de compartilhar aqui com vocês que logo, logo, nós poderemos iniciar um projeto com o objetivo de nos auxiliar a todos nessa tarefa de abordagem da espiritualidade de nossos pacientes. Eu tenho sentido uma demanda cada vez maior por mais conhecimento e acho que nós realmente precisamos de algo a mais. Por hora, não posso dar mais detalhes,
mas aguardem para breve muitas novidades. Agora sim, quero abrir o espaço para todos os presentes para perguntas e discussões. Nós temos aqui até as 21h30 para aproveitarmos toda a experiência da Elizabeth. Estejam todos à vontade para participar da discussão. Betina, quero primeiro parabenizá-la, gostei muito, porque sua palestra foi bastante abrangente, pegando não só a parte dos efeitos no corpo, mas os na alma, digamos assim. Eu gostaria de pôr um pouquinho mais de lenha nessa fogueira da discussão com duas perguntas. Primeiro, Helena Blavatsky diz que todo alimento que nós consumimos traz em si a essência da sua origem. E isso ela coloca que é muito maior no caso de consumo de carnes e mais ainda em carnes oriundas de animais de grande porte. Essa é a primeira questão. Gostaria de saber se tem alguma opinião a respeito. A segunda questão é sobre os yogis, que ficam tempos prolongados em jejum, não comem, nem água eles não tomam, e apresentam-se perfeitamente saudáveis. Então, a primeira colocação, o que a gente sempre, nas palestras, inclusive, que eu faço, né, ali no hospital, eu sempre deixo muito claro também a questão de consumir os alimentos que você sabe que são saudáveis, que nem precisam de um rótulo. Por exemplo, uma banana, você não precisa de um rótulo, né? E aquela frase bem conhecida, descasque mais, desembale menos, né? Porque a gente fala muito sobre o alimento processado, a nutrição, né? A questão da nutricionista, alimento processado, in natura, ultraprocessado. Vou dar o exemplo aqui não sei se eu estou chegando no caminho vou tentar chegar no caminho da pergunta que o senhor expôs aqui. Mas o abacaxi, ele é um alimento in natura. Você não precisa de um rótulo para saber que ele é saudável, que ele vai fazer bem para o seu corpo. O abacaxi em calda, ele é o abacaxi ainda, mas ele é rico em conservantes, açúcares, tem sódio também, porque o sódio é um ótimo conservante. Então, ele já não vai trazer tanto benesse ali para a sua saúde corporal, por exemplo, né? Você pode consumir esporadicamente. E o alimento ali ultraprocessado é aquele alimento, vou dar o exemplo aqui do suco de abacaxi, que eu sempre falo que quando você vai falar de um suco em pó, ele de abacaxi ou de laranja, ele só tem a foto ali no pacotinho, mas da fruta mesmo ele não tem nada. Então, a questão, eu acho que talvez o que o senhor quis colocar aqui é a questão do consumo da carne, talvez, e não só dessa questão do alimento mais saudável para o corpo? Não, dessa influência que ela refere da origem, de onde vêm os alimentos, inclusive vegetais, peixes, mas ela coloca que essas influências de vegetais são muito menores, e coloca que esses fatores, a origem, influencia a nossa saúde. A forma como o animal, por exemplo, como os de grande porte, né? Como que eles são tratados para produção, no matadouro, é nesse sentido? Não, ela não entra nesses detalhes, nem dá maiores explicações do porquê. Simplesmente diz que existem influências da origem. Aí a gente entra num campo muito grande de discussão, até muito sobre grande, almas animais que Sim, possam influenciar. Ela fala muito em energias eletromagnéticas, que todos temos, inclusive vegetais, até a Terra tem, o universo tem campos eletromagnéticos. Não sei se talvez isso é que ela esteja querendo referir como influência. Provavelmente seja também nessa relação, porque a comida é energia. O alimento, ele é energia, né? Então, para o nosso corpo, ele aumenta a temperatura do corpo, ele não é só vitaminas, minerais e proteínas, é energia também. Então, tem alimentos, por exemplo, alimentos industrializados, eles não têm vida, né? São alimentos que não têm vida, ricos em farinhas, açúcares. É diferente de você consumir, por exemplo, uma salada, né? Que você sabe ali que tem nutrientes, tem nutracêuticos, tem nutrientes que vão trazer mais benefícios para a saúde. Né? Então, talvez seja nesse sentido, ou mais no sentido da questão
vegetariana, vegana, que está bem alta hoje em dia, né? E as pessoas falam muito sobre isso, eu já vi documentários sobre a questão vegetariana. Eu não sou vegetariana, não sou vegana, né? Então, assim, mas eu atendo na clínica, eu atendia muito vegetariano, muito vegano, e eles traziam muito essa questão da questão do animal, né? Da alma do animal, do maltratar o animal, de como que foi, como que esse animal chegou na sua mesa, né? De que forma que essa carne, quer dizer, desculpa, chegou na sua mesa. Por isso que as pessoas vão, na verdade, é mais uma filosofia de vida. O vegetarianismo, o veganismo, é uma filosofia. Respeito muito, é bem interessante também. Ótimo. E a outra... sobre os yogis? Então, a gente começa, nossa primeira experiência com a comida é o leite materno. Para quem foi amamentado, né? Quem não foi amamentado, daí já é outro. E, inclusive, entra nos nossos históricos, quando a gente vai fazer o histórico alimentar da pessoa, né? Principalmente quem atende criança, quem atende adolescente, isso é bem importante saber. Mas a nossa relação com a comida vem desde a infância. A infância começa ali, então, vem a questão também da cultura, né? Da cultura e da adaptação desse corpo. Né? Então, tem a adaptação que essa pessoa teve em relação a ficar tempo prolongados, dias, por exemplo, sem se alimentar. Né? Então, tem essa questão da adaptação mesmo. Se eu for, por exemplo, para fazer isso, eu não vou conseguir. Né? Eles têm toda uma adaptação. É como quem vai fazer o exercício. Começa a fazer uma atividade física, dói. Eu tenho que tomar um remédio que eu não aguento mais de dor no corpo. Eu escuto isso direto, né? Quando o pessoal começa a fazer exercício. E com o tempo, aquela dor vai passando, vai fazendo a musculação, exercício, e de repente vira assim um vício e a pessoa não sente mais dor. Então, os yogis, eu nunca me aprofundei nessa questão, mas posso até dar uma pesquisada. Eu venho como outras pessoas também que fazem jejuns prolongados, mas que é uma questão de adaptação, sabe? Eles vêm já de uma adaptação da questão mesmo da cultural deles, né? Cultural e hereditária, eu diria, ali também. Ok, obrigado. De nada. Muito bom. Elizabeth, você teria algum relato de caso da tua experiência clínica de alguma situação bem emblemática que tenha uma correlação, que você tenha percebido uma correlação da religiosidade ou espiritualidade com essa parte nutricional? De questão de mudança de comportamento, por exemplo? Ou tanto no aspecto da influência que a religiosidade do paciente teve na dieta dele, na alimentação dele, ou até no contrário, né? O quanto que você viu que a religiosidade influenciou uma mudança do padrão alimentar para melhor, talvez. Porque, assim, eu já tive exemplo no consultório, sim, né? Então, uma das minhas especialidades é cirurgia bariátrica, eu atendo há muito tempo já, e então, ali, a gente tem pessoas que são formadas em educação física, nutricionistas que engordaram demais ou que vieram desde a infância obesos e que acabam fazendo a cirurgia, e eu realmente considero a cirurgia um instrumento, hoje, assim, para tratar a obesidade mórbida, o melhor que tem, mais eficaz, né? E a questão também da religião, que eu quero dizer com isso, é que como eu atendia também de tudo, né, tem aquela pessoa que ela vai na igreja, mas ela vai na igreja, ela não segue quase nada, assim, não segue a questão alimentar, assim como tem judeus que são praticantes e judeus que não são, tem os cristãos praticantes e cristãos que não são praticantes. Mas eu tive uma paciente adventista, que ela fez eu ir estudar um pouquinho mais sobre a questão adventista, porque eles cuidam muito da questão alimentar e a maior parte são vegetarianos, e ela queria ser vegetariana e ela não conseguia. E ali a gente foi trabalhando com a questão também da mudança, né, porque você precisa incluir alimentos proteicos que ela não tem essa perda de proteína, de massa magra, por causa da restrição das carnes, né, em geral. E
E ela conseguiu perder peso, ela não estava, ela era do grupo ali de obesidade, mas ela não queria fazer cirurgia, e ela conseguiu perder peso, ela conseguiu mudar seus comportamento, por exemplo, começar uma atividade física, fazia caminhadas, começou a se alimentar melhor, consumir mais verduras, foi mais pro lado do vegetarianismo, e ela conseguiu perder peso, mas é claro, isso não funciona para todo mundo, isso funcionou para ela. Ela já tinha toda uma cultura da questão da família toda dela, que era adventista, os pais que cuidavam da alimentação. Então, ela consumia, com o tempo, ela consumia carne uma vez, 2 na semana, e foi reduzindo. Em relação, assim, à questão espiritual também, eu já tive experiências que até no meu estágio da faculdade, há muitos anos atrás, né, que eu tive uma experiência a primeira experiência que eu tive com a espiritualidade ali, além da época que eu era estudante, eu tive no estágio, porque eu fui sorteada para ir para Erasto Gettner para nutrição e pediatria. Eu fiquei torcendo muito para não ir, acabou que meu nome foi o primeiro sorteado para ir para Erasto, e eu fui. Falei, eu saí de lá chorando todo dia. É claro que nos primeiros dias eu fiquei muito emotiva, mas depois a gente vai criando um pouco de força, porque a gente precisa ser forte para o paciente ter esse apoio nosso, né? Então, não dá para ser aquela nutricionista que começa a chorar vendo o paciente, né? Então, isso nunca aconteceu, óbvio, mas eu saía emotiva, e meus colegas também, ia chorar em casa. Mas, em relação a isso, eu cheguei um dia no quarto do paciente que eu fazia o estudo de caso dele, era um menino de 6 anos, e eu nunca vou esquecer. Ele estava em posição de oração na cama, coberto, era um dia frio, e ele não viu eu entrar. E ele estava pedindo para Deus que ele queria ser curado, porque ele queria voltar para a cidade dele e ver o pai, e ele queria jogar futebol. Então, e eu acompanhei aquele menino foram 6 meses de estágio, e ele realmente melhorou, sabe, ele foi recuperando, e eu vi aquele menino, ele tinha uma fé, e que, para uma criança, assim, que era impressionante. Então, foi uma experiência que eu tive ali com a espiritualidade, de como a fé realmente, eu acho que o próximo encontro que nós vamos ter aí vai falar sobre isso, né? O quanto a fé pode realmente ser positiva no tratamento. E ele não queria comer. Ele era bem magrinho, ele não queria comer, não queria tomar suplemento. E eu convenci ele, junto com a minha outra colega, que se ele não se alimentasse, a gente vai usando dos métodos infantis ali, né, mais lúdicos, para fazer com que ele se alimentasse. Ele realmente começou a comer, e a gente fazia festa quando ele comia, então, e ele se recuperou, ele recebeu alta, voltou para a cidade dele, isso antes de eu terminar meu estágio, que ele já estava lá quando eu cheguei, né. Então, essa foi eu lembrei agora disso, e olha que interessante, né, porque ele orava todos os dias. E assim, ele tinha muita fé, e a gente usou, inclusive, essa questão, né, da oração dele para que ele comesse também, né, para ele se alimentar. E realmente o tratamento do câncer, ele é agressivo muitas vezes, e a pessoa não tem apetite, né, ela não consegue comer. Então, não sei se eu respondi corretamente a pergunta. Sim, sim, foi perfeito, porque justamente eu e a Elizabeth, nós já vimos conversando sobre esse assunto já faz uns 2 meses, né? Uhum. E o que eu vinha conversando com você, vou contar aqui para eles, é justamente talvez essa hipótese, porque nós não encontramos nenhum estudo que trabalhasse em cima disso, né? Uhum. Porque existem estudos que correlacionam alto índice de religiosidade com melhores desfechos clínicos. Dentre esses desfechos estão as taxas de obesidade. Sim. E o foco do tratamento da obesidade é o dia a dia do nutricionista, não é? Então, o que eu levantei de hipótese para Elizabeth foi justamente o seguinte: espera lá. Então, será que isso não pode ser uma intervenção terapêutica válida? Você justamente, porque é uma questão comportamental, a obesidade ela tem um fundo comportamental absurdo, né? Será que você pegar o paciente que tiver uma tendência a uma alta religiosidade e pegar ele por aí, fisgar o peixe por ali, pela religiosidade dele, como um mecanismo
nas mãos do nutricionista de incentivo a um melhor padrão alimentar, né? E isso não se aplica só à nutrição, se aplicaria, na verdade, a todas as especialidades, a todas as profissões da saúde. É que, volto a dizer, a nutrição é que tem mais o pé no chão nesse assunto, né? Porque é o dia a dia das pessoas, é o padrão alimentar. E, de repente, é buscando uma conversa, um diálogo, um incentivo, uma influência através da religiosidade e espiritualidade, o profissional passa a ter uma ferramenta a mais para inspirar no seu paciente as mudanças que são necessárias para ele atingir um melhor patamar de saúde. E, no caso, a questão alimentar e a melhora do peso, né? Sim. Então, acho que esse é e foi bem interessante porque você citou pacientes que parecem ter justamente esse vínculo, né? E ali no hospital mesmo, eu trabalho no hospital cardiológico, eu trabalhei com a Ana Cláudia ali, a Manchã, e foi muito bom trabalhar com a Ana, porque a Ana, a gente trocava muita figurinha, ela trazia muita coisa do paciente para mim. Como psicóloga, ela conseguia trazer muita coisa para mim, talvez ela tenha aí algum exemplo dela mesmo. E assim, a Ana é muito estudiosa, então a gente acabava discutindo. E no hospital cardiológico, aí quem trabalha com cardiologia sabe, tem muita gente acima do peso, né? E a gente realmente consegue trazer no hospital, na parte clínica ali, a dieta do hospital, adequar ele ao paciente e mostrar para ele que dentro dessa alimentação saudável, a busca ali também dele de melhorar o comportamento, né? Quando eu faço a triagem, eu sempre pergunto sobre restrição alimentar, se tem alguma restrição religiosa, enfim, e às vezes eles trazem, e às vezes eles nem são praticantes disso, né? Por exemplo, não toma café, mas come muita gordura, consome muito açúcar, então você tem que mostrar outro lado também, não é só tirar o café, né? Ele precisa também comer mais verduras, mais legumes, reduzir a gordura para que ele perca diminua a circunferência abdominal, diminua peso. E sabe que essa semana, hoje, NPS doutor, quem trabalha em hospital sabe, NPS, o paciente responde um questionário na sua alta ali, ele fala sobre como foi o internamento dele. E hoje mesmo teve uma NPS de um paciente que ele falou que ele aprendeu muito com a questão da alimentação, e que ele perdeu peso no hospital, inclusive durante o internamento dele, e que ele vai levar isso para a vida, para casa. E eu lembro dele desde o primeiro dia que eu fiz a triagem dele, que a esposa estava junto, e ele também muito cristão, evangélicos e tal. E sempre estava com a Bíblia ali do lado, lendo. Aí eu falei para ele, Jesus não comia fritura. Fui mais para esse lado, não mais ou menos nesse sentido, né? Falei, como que era a dieta de Jesus? Vamos conversar sobre isso? Aí eu tenho que ser rápido, eu não posso me deter em cada quarto e ficar um longo período ali conversando. Então, foi bem rapidinho, assim. Mas engraçado que ele fez essa colocação na NPS, né? Sobre o que ele aprendeu muito com a alimentação e que ele vai levar para a casa dele. Então, assim, foi depois da conversa com o doutor Maurício que eu também, porque às vezes a gente sabe, mas não aplica, né? Mas da conversa, como que um dia lá no consultório ele falou, como que você pode utilizar o teu trabalho, Beth, né? Para você também fazer com que o paciente mude o comportamento. Eu falei, nossa, olha, né? Então, agradeço até ao doutor Maurício, mas as conversas que causam esses insights. E aí tá a Ana Cláudia, que eu morro de saudade, sou sua fã, adoro seu trabalho, fantástico trabalho que ela desenvolveu, ela que criou toda a questão ali, o serviço de psicologia ali do hospital, né, hospitalar, e realmente ela trazia muita coisa para mim ali da nutrição, né. Foi, acho que, a profissional que mais trouxe material para mim ali no meu trabalho. Talvez eu estava sem câmera, que eu estava tendo que dar uma atenção aqui numa outra coisa, e por isso que eu não queria ficar virada. Mas, assim, a pergunta do doutor Maurício, eu não tenho experiência em si somente com a espiritualidade ou religiosidade. Né? O que eu vejo assim,
ali na troca que eu tive com a Beth ali no hospital, por exemplo, não tinha questões necessariamente da religião. Não tive essa experiência. O que eu tive experiência pessoal de social e de consultório com pacientes adventistas que eles têm um hábito maior, o adventista do sétimo dia, que é o que eu conheço, tá? Não sei se outros que não são do sétimo dia, que eles têm dentro da religiosidade hábitos mais saudáveis alimentares. Então, assim, o jejum na sexta-feira, o rezar ao pôr do sol, não comer a carne de porco, comer coisas com glúten, né? Agora tem mais essa coisa mais da febre do sem glúten, mas na minha vivência, assim, o que eu vejo é que as pessoas, elas põem uma crença em cima da alimentação. Né? Então, assim, essa crença ela é comportamental porque ela é algo que a pessoa entende que aquele alimento vai fazer bem, vai fazer mal, mas eu não tenho essa experiência de outros pacientes, assim, de falar que isso não pode. Eu até ia perguntar para a Beth e para o doutor Maurício se, às vezes, alimentação e religiosidade não se parece em algum momento com coisas proibitivas como testemunha de Jeová, né? Uma coisa que é sentenciada, uma ordem imperativa, isso não pode. Né? Então, eu acho que para mim, assim, achei bem interessante pensar, né, resgatar a afetividade que está relacionada à alimentação para o ser humano. Né? E a religiosidade tem muito afeto. Porque se você acredita em alguma coisa e na espiritualidade, você põe muito do teu ser ali, a tua energia está muito naquilo que você acredita. Realmente. Né? E só para dar para resgatar o que ela falou de troca da experiência, é que às vezes eu fazia uma leitura de como o paciente estava entendendo a vinda da alimentação para ele. Então, eu interpretava o valor que tinha aquele alimento para aquele paciente e, às vezes, pedia ajuda para ela. Então, assim, só um exemplo, só para poder ilustrar o que ela está falando, tinha um paciente que ele precisava de quantidade de vezes de comer. Então, eu percebi que ele precisava de quantidade, e ele tinha uma restrição alimentar do diabetes, ele era um paciente pós-cirúrgico, paciente super pedonto, demandante, aquele paciente chato, que chama todo mundo, que reclama de tudo. E ele falou assim, vem pouquinho, e vem assim, uma vez eu como todo dia, toda hora. E eu falei para a Beth assim, você não pode pegar a dieta dele e fracionar literalmente, porque ele tem que ver quantidade. Ele tem que ver o prato cheio, esparramado. Então, ela pediu para a cozinha fracionar. Então, assim, ele podia ficar, vamos dizer assim, comendo várias vezes, porque a questão dele era partes em pedaços. Eu notei isso. Então, se ele levasse uma fruta inteira, para ele era uma fruta. Agora, uma fruta em pedaços era mais coisa. Então, assim, esse tipo de troca que a gente tinha. Muito mas não foi específica da religião. Eu não tenho nenhuma lembrança, apesar de atender os muçulmanos ali, eles só queriam rezar na UTI virado para a Meca, onde que estava a Meca. Assim, a posição ali, então, mas da comida em si, eu penso que a questão da comida com a religião tem muito a ver com algo afetivo e ao mesmo tempo proibitivo. Gisele, já abrimos para você fazer a pergunta. Eu acho que para que a Beth possa responder a Ana, eu acho que a Beth vai abordar justamente essa questão dos alimentos sagrados e alimentos proibidos, né? Sim. E para você responder isso, eu vou acrescentar uma pergunta em cima da Ana, então. Existem alimentos sagrados que são ruins e o paciente não deveria comer, e existem alimentos proibidos que são bons e o paciente deveria comer? Como que o nutricionista lidaria com isso? Complexo, porque, por exemplo, eu não sou contra a carne de porco, eu não gosto.
como eu não como, não gosto do sabor, não gosto do paladar, mas é uma carne, tirando a gordura dela, ela é uma carne saudável, rica em vitamina B12, rica em proteína, é uma carne saudável, que você pode incluir na sua alimentação sem problema algum, né? Mas, para, por exemplo, os judeus, os muçulmanos também não consomem. Para eles é proibido, eles não consomem. E eles, inclusive, cozinha que prepara carne de porco com outros alimentos, eles não preparam a comida deles também. Eles são bem criteriosos em relação a isso. Sobre alimentos proibidos que não são saudáveis, né? Eu não conheço, sim. Por exemplo, o café, para os adventistas, alguns não tomam café. Eles tomam cevada. Mas o café não é um alimento ruim, não é uma bebida ruim, né? Desde que tomada de forma moderada, né? Não vai tomar 1 litro de café todo dia, né? Ele não é ruim, ele não é ruim. Então, eu acho que da questão alimentar, alguém colocou alguma pergunta ali, colocou ali uma explicação, uma frase ali, eu vi rapidinho, eu não sei quem foi, que o alimento, que ao ver dessa pessoa que não viu o nome, ao ver dele, os alimentos que têm essa relação espiritual aí, religiosa, eles realmente são mais positivos, e se você observar, são mesmo. Tanto que esse documentário, Como Viver 100 Anos, ele fala sobre isso, sobre as práticas religiosas, sobre a questão física, a questão emocional, bem interessante esse documentário. E os alimentos, eles comem de uma forma mais saudável mesmo. Eles comem mais verduras, mais legumes. Carne é proibida. Eu não considero a carne ruim, né? Eu consumo pouco, consumo muito fã de carne também. Meus sobrinhos dizem que eu sou vegetariana, mas eu não sou. É que eu como pouco carne. Mas a carne é saudável. Desde que você retire aquela gordura que você vê ali, que é uma gordura saturada, e não consuma todos os dias de uma forma, não consuma grande quantidade, a carne ela é benéfica para a saúde, né? Ela tem vitamina B12, ela tem ferro. Aí os vegetarianos, veganos vão brigar comigo. Mas eu atendo de tudo. Eu atendia vegetarianos, veganos e super entendia o lado filosófico da dieta deles. Mas a tua pergunta, acho que era essa. E da Ana, realmente, eu lembro desse caso desse paciente, mas teve muitos outros, porque a Ana realmente, ela lia o paciente, né? Decifrava ele ali, e principalmente na questão alimentar, ela sempre vinha, sempre ela me pontuava alguma coisa para mim. E isso era muito bom, enriquecia demais o meu trabalho, porque a psicóloga ela tem um outro olhar para o paciente do que a nutricionista, do que o médico. É diferente do jeito que o médico olha para o paciente, do jeito que a nutricionista olha. É um olhar, eu não sei explicar, não sei falar em palavras, mas a Ana pode dizer aí, ela abrange mais esse paciente, ela vê ele como um todo, né? É o profissional que acho que vê, não sei se tem mais psicólogos aqui, mas vê o seu cliente ali, o seu paciente como um todo, né? Ele vai. Então, ela trazia essas questões e sempre eram muito pertinentes, muito interessantes e dava resultado, né, Ana? Dava resultado. Interessantemente, nós estamos todos em profissões diferentes procurando olhar o paciente num Como ponto comum, que é a espiritualidade nos unindo aqui, né? Gisele, por favor, acho que você tem uma pergunta. Tá mudo. Tá mudo, acho que tem que abrir o microfone. Pronto, abri. Uhum. Eu tenho, na verdade, um comentário, né? Ouvindo a Betina falar. Bem, para quem não me conhece, eu sou a coordenadora da capelania dos hospitais universitários aqui da Universidade Estadual de Ponta Grossa, né? E, assim, vinculando a questão da alimentação com a religiosidade, espiritualidade, e pegando um pouco ali o que a Ana disse, né, eu e minha família, nós somos adventistas. Então, a gente trata a questão da alimentação muito vinculado realmente com a espiritualidade, porque para nós, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, a gente trata no sentido de cuidar deste corpo, não só materialmente, mas cuidar do corpo espiritualmente, né? Então, o nosso intuito, assim, de ter uma alimentação saudável, de fazer exercício, de tomar sol, né? Porque está tudo isso dentro do que a gente leva em consideração, também para que a gente tenha uma mente clara e um corpo saudável, para que a gente possa ter maior comunicação
com Deus, com o Espírito Santo, né, com Jesus. Então, isso realmente, para os adventistas, é muito forte. Uhum. Só esse comentário. Muito bom comentário, excelente. Veio fechar com o que a gente falou, né? Uhum, E esse Viver 100 Anos fala dessa região lá nos Estados Unidos que tem muitos adventistas, tem hospital de Loma Linda, né? E eles têm todo esse cuidado, e realmente no documentário eles falam sobre a questão que o corpo é o templo, né, do espírito. Então, como que você não vai cuidar desse corpo? E fecha com a questão ali que o Dr. Maurício trouxe para mim no consultório aquele dia, e que me fez pensar também. Então, acho que ele foi o primeiro que pensou aí nessa questão de trazer, né, essa espiritualidade que fechou com chave de ouro com o que a Gisele falou, né, para melhorar a saúde, a qualidade de vida. Alguém mais tem alguma pergunta? Nós estamos chegando no final do horário, aliás, mas se quiserem aproveitar, acho que ainda tem espaço para uma pergunta rapidinha. Alguém queria fazer mais alguma pergunta? Tranquilos? Todo mundo a partir de amanhã de dieta. Tô aqui, ó. Muito bem, muito bem. Perfeito. Então, bom, chegamos ao fim da nossa reunião. Elizabeth, mais uma vez, meu sincero agradecimento por estar aqui conosco, compartilhando seu conhecimento. Obrigado por nos mostrar quão próximo de nós esse tema da religiosidade pode estar no nosso alimento do dia a dia, né? Agradeço bastante os colegas aqui presentes, obrigado pela participação, pela colaboração. Deixa eu compartilhar de novo aqui a tela com vocês, mostrar a nossa palestra do mês que vem. Aparecendo aí para vocês? Sim. Então, para a nossa próxima reunião, 26 de junho, mais uma vez, vamos receber o Dr. Carlos Esperandio, médico geriatra, a quem me unirei para abordarmos o tema preces e orações segundo a ciência, como vocês podem acompanhar na tela aí compartilhada. Falaremos sobre o que já se sabe cientificamente sobre o assunto, analisando os achados sobre a prece individual, a prece intercessória, e quais os limites para o estudo desse tema. Nós esperamos ver todos vocês por aqui. E como dito anteriormente, aguardem para breve uma iniciativa pioneira que tem por intenção nos ajudar a todos nessa tarefa de integrar a espiritualidade dos nossos pacientes aos nossos atendimentos. Logo eu terei mais novidades para todos vocês. Grande abraço a todos, tenham um ótimo descanso, se cubram nesse frio, fiquem quentinhos, e um excelente feriado de Corpus Christi para todo mundo. Um grande abraço. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite.